Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, ontem o Banco Mundial divulgou projeções a respeito de algumas economias, inclusive a brasileira, e para o caso brasileiro projetou aqui um crescimento de 3% em 2021, que é um número inclusive próximo do que estima o próprio governo e também o setor privado brasileiro. Essa projeção, na verdade, não sequer recupera a queda do PIB de 2020, né, que foi de 4,1%, e coloca o Brasil entre as 10 economias mais fracas no ano de 2021 na região da América Latina e Caribe. Como é que você vê essa projeção? Isso mostra, na verdade, Silvestre, que o Brasil precisa modificar o rumo aí das políticas econômicas? Na verdade, essa projeção, ela de certa forma é muito próxima, né? Coincide com o que o governo vinha fazendo, né? Revela, enfim, a fragilidade da economia brasileira, que já vem, aliás, há alguns anos, né? E com a forma como o governo vem tratando, por exemplo, a questão orçamentária, a insistência na manutenção do teto de gastos, né? Na austeridade fiscal, né? No momento que seria necessário algum tipo de afrouxamento para poder fazer frente às premências, né, colocadas pela crise sanitária, mas a gente vê infelizmente a insistência do governo. Então as projeções do Banco Mundial vão também nessa direção, né, Glauco? E aí você tem você tem não tem espaço, né, para você poder utilizar mecanismo, né, para fazer com que a economia possa ter um desempenho melhor. E isso significa dizer o seguinte, quer dizer, se você tem essas travas, né, você tem o baixo investimento, uma perspectiva de aumento do desemprego, o auxílio emergencial num patamar muito menor do que seria necessário, você não tem outros estímulos fiscais, por exemplo, para os pequenos negócios, né? Então é isso, quer dizer, não tem como a economia não continuar, né, com a perspectiva de baixo crescimento, como é esses 3%, como você também lembrou. Quer dizer, ele sequer recupera o tombo do ano passado, que foi de menos 4,1%. Né? E isso a gente sabe qual vai ser o resultado do ponto de vista, claro que tanto econômico, sobretudo do ponto de vista social, né? É o que os dados de algumas pesquisas já estão revelando, né? Ou seja, você vai ter aí um aumento da desigualdade, crescimento da miséria, enfim, uma coisa que infelizmente está voltando no nosso país, que é a fome, né? Tinha sido praticamente extinta e está voltando. E a única forma de você contornar esse conjunto de problemas seria através de ações governamentais, no sentido desses estímulos para a economia, mas não é o que a gente está observando. Inclusive, uma aqui das observações do Banco Mundial, Silvestre, é que em 2021 não há perspectiva de um ritmo de vacinação que confira a imunidade à população da América Latina. E a gente sabe que isso é muito verdade para o Brasil, né, que está atrasado em relação à imunização em massa, a campanha de vacinação contra a Covid-19 está atrasado, inclusive quando a gente tem como referência alguns dos vizinhos, pegando o exemplo do Chile, por exemplo. Isso pode ser mais um fator que vai prejudicar o Brasil, porque em determinado momento desse ano, por exemplo, quando a gente chegar em junho, julho, nós teremos diversos países do mundo já imunizados
imunizados, pelo menos, se não a totalidade, quase a totalidade da sua população em relação à Covid-19, enquanto o Brasil não tem essa perspectiva, pelo menos de curto prazo. Isso, obviamente, vai afetar aí a previsibilidade dos agentes econômicos e dos próprios trabalhadores, Silvestre. Sim, essa é uma questão fundamental, né? Ou seja, o ritmo da vacinação. E, obviamente, que nesses cálculos, nessas projeções, o Banco Mundial está considerando esse ritmo de vacinação. Ou seja, quanto mais célere seja a vacinação, ou seja, quanto maior o ritmo de vacinação, maior, né, é a capacidade, né, da economia se recuperar. Como no Brasil, nós, além de todos os problemas, né, e aí, claro, decorrente da inépcia, né, desse governo e, em muitos casos, da própria sabotagem, nós não tivemos a compra, ou seja, os contratos para aquisição de vacinas lá atrás, né, ou seja, lá para agosto, setembro do ano passado, como muitos países fizeram, o que você citou no nosso caso aqui, um país do nosso continente, que é o Chile, que já está já superou 50%, né, da vacinação da população. No nosso caso, nós estamos aí, eu acho que um pouco mais de 7%, né, nós chegamos a 8%, pelo menos até ontem. Então isso, Glauco, vai também, de certa forma, ditar o ritmo, ou seja, a capacidade da economia se recuperar. Quer dizer, se nós, por exemplo, tivéssemos no outro ritmo, que já tivéssemos aí, sei lá, pelo menos um quarto da população brasileira vacinada, tá certo? As indicações e as projeções da economia certamente seriam melhores do que essas que estão sendo apontadas aí pelo Banco Mundial no patamar de cerca de 3%, né? Então é isso, e o mais grave, né? Porque você também não recupera para o ano seguinte, né? Ou seja, em 2022, porque você ainda vai ter digamos assim, os reflexos, né, dessa lentidão na vacinação e, portanto, da cobertura vacinal para a população ainda em 2022, né, porque nesse ritmo você não consegue vacinar toda a população adulta em 2021. E, Silvestre, sabe que vendo aqui esse estudo, essas projeções do Banco Mundial também, teve uma entrevista do economista Francisco Ferreira, que foi diretor da instituição, diretor de política para desenvolvimento durante 20 anos, e ele concedeu ali uma entrevista para o site da BBC, em que ele diz o seguinte: as contrações econômicas foram maiores para os países que tiveram maior mortalidade per capita, ou seja, as taxas de mortalidade e as taxas de contração da economia estão positivamente correlacionadas. Os países que perderam mais economicamente foram os países que perderam mais em termos de mortalidade na média, e a gente sabe que o Brasil está entre esses países. E ainda ele completou, Silvestre, dizendo o seguinte: o que aprendemos sobre lockdown é que o importante era agir rápido, forte e cedo, como a Coreia fez, que conseguiu bloquear cedo a Covid-19. Essa era a resposta fundamental. Então, toda a dicotomia que se colocou aqui no Brasil pelo governo entre economia e vida era uma dicotomia falsa, porque uma está relacionada com a outra. E a gente percebe não só pelos resultados desastrosos que trouxeram a gente para essa crise sanitária e econômica, mas também pelo que se projeta para o futuro, né? Como alertou o Banco Mundial, essa dificuldade em fazer uma imunização massiva da população num ritmo mais rápido. Então, o Brasil vai acabar pagando na sua economia pelo que fez em relação à saúde também, Silvestre? Sim, isso tem impacto, não tem a dúvida, né? E é falso, né? É uma dicotomia falsa essa coisa que esse governo colocou lá desde o início, né, da pandemia, em março de 2020, que existia essa dicotomia entre saúde e economia. Quer dizer, ao contrário, essas coisas andam juntas, e é isso que o Banco Mundial tá falando, quer dizer, isso é fato, né? Os dados também revelam isso nos países que você não apenas teve esse tipo de dicotomia, mas você teve um processo mais lento, né,
de enfrentamento da crise, ou seja, se negando, né, ou tomando medidas para fazer frente à crise pandêmica, o que ocorreu foi isso. Você tem aí digamos assim, o estrago na saúde e, consequentemente, na economia foi maior. Talvez o Brasil seja um dos casos mais, digamos assim, mais gritantes, né, Glauco? E até hoje, depois de um ano de pandemia, depois de toda a tragédia, de todo o sofrimento das famílias, você ainda tem o próprio presidente da República insistindo, né, nessa loucura, né, de negar o óbvio, né? Se você não cuidar da saúde, você atrapalha, né, o desenvolvimento e a retomada da atividade econômica, que é o que a gente tem visto. Obviamente, sem um estabelecimento de condições mínimas do ponto de vista sanitário, não há qualquer tipo de possibilidade, não só dos agentes econômicos conseguirem prever ali os seus investimentos, mas também dos trabalhadores poderem aí organizar os seus gastos, Silvestre. Por exemplo, na crise de 2008 e 2009, a gente teve ali um estímulo, né, uma política anticíclica, um estímulo ao consumo para que a economia brasileira não parasse. Hoje isso é impossível, não só porque não existem formas de auxílio como o auxílio emergencial de R$600, como tivemos no ano passado, mas também não tem aí formas de apoio para o pequeno, para o médio empresário. Então é um cenário bem pior do que naquela época. É o que a gente tem comentado, né, Glauco? Você não tem... Veja, há necessidade de você ter estímulos e programas de transferência de renda, auxílios de caráter emergencial como esse que foi aprovado recentemente com o valor de R$250, mas também é necessário algum tipo de apoio, de estímulo creditício, né, enfim, outros mecanismos para os pequenos e micronegócios, que são milhares, milhões, muitos já fechados, porque quebraram, não tiveram condições, não tiveram recursos, né? Porque se você não tiver isso, não tiver esse tipo de iniciativa, o que é que ocorre? Você tem uma dificuldade muito maior para o cumprimento dos protocolos indicados pela ciência, pela Organização Mundial da Saúde, que é a questão do isolamento social, né? Agora, aqui no Brasil, a gente vê, inclusive, exemplos maléficos, como exemplos de autoridades dando festa, né? Tem o caso aí eu acho que foi o cara governador do Rio de Janeiro, quer dizer, é um contrassenso completo, né? E se você não tem isso, dificulta muito mais para as pessoas, né? Porque você sabe, né, Glauco, as pessoas mais pobres do que necessitam, que são vulneráveis, essas pessoas precisam desse tipo de coisa para poder também ficar em casa e cumprir os próprios protocolos. Tá certo, Silvestre, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um bom dia, até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.